A chuva caía como um lamento de fado sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o Tejo em um espelho trêmulo de luzes alaranjadas dos lampiões. Inês, com o coração batendo como o repique de um sino na Sé de Lisboa, empurrou a porta do café escondido no bairro Alto, o ar carregado de cheiro a pastel de nata queimado e café forte. Lá estava ela, Maria, sentada à mesa de canto, os olhos castanhos fixos num copo de vinho do Porto meio vazio, como se o líquido rubro pudesse afogar os segredos que as uniam desde a infância. Eu não aguento mais fingir, Inês, murmurou Maria, a voz rouca de lágrimas contidas, estendendo a mão trêmula. Inês hesitou, o mundo parando num instante eterno, e então, num gesto impulsivo que desafiava o destino católico de suas famílias, inclinou-se e roubou-lhe um beijo, suave, salgado de chuva e de anos de silêncios. O beijo quebrou algo dentro delas, revelando não uma amizade eterna, mas uma paixão que o mundo à sua volta, com suas tradições rígidas e olhares julgadores, juraria proibir. Inês recuou, os lábios ainda formigando com o calor inesperado daquele toque, enquanto o café ao redor parecia congelar num quadro de saudade. Maria, com as bochechas curadas como as romãs maduras do Alentejo, cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de pavor e de leite misturados. O que fizemos nós, sussurrou ela, a voz e quando lamento de uma fadista no Rocio. Inês, sempre a mais ousada das duas, a que sonhava com as ondas do Algarve livres das amarras familiares, sentiu um fogo antigo acender-se no peito. O que devíamos ter feito há anos, minha Maria. Não é pecado amar o que o coração escolhe. Mas as palavras soaram vazias contra o peso da herança portuguesa que as cercava, famílias devotas, onde o amor se mede em missas dominicais e casamentos arranjados sob o olhar aprovador dos avós. Elas se conheceram aos 7 anos, no verão de 2005, quando o sol de Évora batia impiedoso nas planícies alentejanas e as famílias, camponeses de linhagem antiga, guardiãs de vinhas e oliveiras, se reuniram para a festa de São João. Inês, filha de um viticultor teimoso que sonhava com exportações para o Brasil, corria descalça pelos campos, os cabelos negros esvoaçantes como as asas de uma gaivota no Tejo. Maria, neta de uma tecelã de mantas em Porto Alegre, seguia-a com um cesto de flores silvestres, os olhos curiosos brilhando como as azeitonas negras que colhiam juntas. Promete que seremos amigas para sempre, como as irmãs de fado que cantam juntas na rádio, disse Maria, entrelaçando os mindinhos sob o céu estrelado. Inês riu, o som leve como o vinho verde efervescente. Eternas, como o oceano que beija as falésias da costa vicentina. Aos 15, o laço apertou-se em segredos partilhados durante as férias em Lisboa, onde as tias as levavam ao Chiado para comprar fitas de cetim e sonhar com o futuro. Inês, rebelde, devorava livros de Sofia de Melbreiner na biblioteca municipal, imaginando-se uma poeta livre nas ruas de Alfama. Maria, mais contida, ajudava a mãe na cozinha, moldando pastéis de bacalhau com mãos delicadas, mas era nos olhares trocados por cima da mesa de jantar que o afeto crescia, sutil como o aroma do tomilho selvagem. Tu és a minha âncora, Inês, confidenciava Maria nas noites quentes, deitadas no quarto apertado da casa de família, o som distante de um acordeão vindo da rua. Inês, com o coração acelerado, respondia apenas com um abraço, temendo nomear o que sentia, um amor que transcendia as fronteiras da amizade, mas que a sociedade portuguesa, ainda marcada pelas sombras do salazarismo, rotularia de escândalo. Agora, aos 25, Lisboa pulsava ao redor delas como uma cidade viva de memórias. Inês trabalhava como guia turística no Castelo de São Jorge, contando histórias de rainhas mouras e navegadores que desafiaram os mares, enquanto sonhava em silêncio com horizontes que a levassem para longe das expectativas paternas. O pai, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas pelas videiras, planejava já um noivo para ela, o filho de um importador de cortiça de Setúbal, um rapaz bonacheirão mas sem faísca nos olhos. Maria, por sua vez, gerenciava a pequena loja de artesanato da família em Belém, vendendo azulejos pintados à mão e bordados de Viana do Castelo, mas o peso da tradição caía mais pesado sobre ela. A mãe, viúva devota, falava incessantemente de um casamento que unisse as terras alentejanas, preservando o legado católico e familiar. Aquele beijo no café foi o estopim. Nos dias seguintes, as mensagens trocadas no telemóvel, escondidas atrás de emojis de girassóis e ondas do Atlântico, fervilhavam de confissões.
Senti o mundo parar quando os teus lábios tocaram os meus, escreveu Inês numa madrugada chuvosa, deitada na cama com o som da chuva batendo nas telhas de cerâmica vermelha. Maria respondeu com um coração partido: e se for o fim da nossa amizade? A minha mãe já suspeita, pergunta por que passo tanto tempo contigo em vez de com os primos. Mas o medo não as parou. Elas marcaram um encontro no Jardim da Estrela, onde as estátuas de anjos de mármore pareciam guardar segredos antigos. Sentadas num banco sob a alameda de laranjeiras, as mãos entrelaçadas pela primeira vez sem pudor, Inês falou do que as unia além da carne e do sangue. És a minha saudade viva, Maria. Sem ti, Lisboa seria só pedras frias. Maria, com lágrimas escorrendo como orvalho nas videiras, inclinou a cabeça no ombro dela. Então, que venha o que vier. Amo-te, Inês, como fado amador. Aquele verão de 2025 trouxe uma trégua ilusória. Elas passeavam pelo terreiro do Paço ao entardecer, o Tejo refletindo os tons de âmbar do sol poente, e partilhavam gelados de pastel de nata na Feira da Ladra, rindo de bugigangas antigas que contavam histórias de avós imigrados para o Canadá. Inês levava Maria aos ensaios de fado em Alfama, onde as vozes roucas de Amália ecoavam em canções de perda e desejo. Sinto-me como esta guitarra, tensa de cordas que só tu sabes tocar, murmurava Maria, os olhos fixos na fadista de preto, o jale de renda caindo como uma cascata. Inês, com o coração inchado de emoção, respondia com um beijo furtivo na sombra de um beco estreito, o sabor de vinho moscatel nos lábios. Mas a família, como as raízes profundas das oliveiras ancestrais, começava a intuir. A mãe de Maria, Dona Rosa, uma mulher de rosário no pulso e saias rodadas de linho, notou o brilho novo nos olhos da filha durante uma visita a Évora. Estás diferente, miúda. É algum rapaz? O teu tio Manuel conhece um bom partido em Montemor Novo. Maria, corando, desviou o olhar para o pátio onde as galinhas ciscavam entre as laranjeiras. É só. A Inês, mãe. Estamos a planear uma viagem ao Douro. Dona Rosa franziu o sobrolho, o crucifixo de prata balançando no peito. Cuidado com essas amizades de cidade, filha. O Alentejo ensina que o amor verdadeiro é como o azeite, puro e para a família. Inês, por sua vez, enfrentava o pai num jantar de domingo na casa de Alcântara, onde o cheiro a bacalhau à brasa enchia o ar. O João de Setúbal vem no mês que vem, Inês. É hora de pensares no futuro, não em devaneios turísticos, grunhiu o homem, cortando o pão com mãos firmes. Inês, o estômago apertado, olhou para o prato de azulejos pintados com cenas de marinheiros. Pai, o meu futuro é meu. Não quero casar por terras ou tradição. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o sino da igreja vizinha. A paixão delas florescia em segredo, como as flores de jasmim que trepam pelas paredes brancas das casas de Alfama. Numa noite de lua cheia, subiram ao mirador de Santa Catarina, onde o Cristo Rei do outro lado do rio parecia abençoar o horizonte. Ali, de mãos dadas, Inês prometeu: fugiremos se precisarmos, Maria. Para o Brasil ou para as ilhas dos Açores, onde o amor não tem algemas. Maria, encostada ao peito dela, sussurrou: mas e as nossas raízes? O fado da família que nos chama de volta? O vento do Tejo carregava a resposta, um eco de incerteza, mas também de esperança. Os meses outonais trouxeram uma doçura efêmera, tingida das cores quentes das folhas de castanheiro nas ruas de Lisboa. Inês e Maria teciam sua história como as rendas de bilros que as avós de Maria fiavam em noites de inverno, fio a fio, com paciência e segredo. Elas escapavam para Sintra nos fins de semana, onde as brumas matinais envolviam o Palácio da Pena como um véu de mistério romântico. Montadas em cavalos alugados, galopavam pelas florestas de eucaliptos, o riso ecoando como sinos de romaria. Aqui sinto-me livre, como a rainha de Amélia nos contos que nos liam, dizia Inês, parando para colher urzes silvestres e enfiá-las no cabelo de Maria. Esta, com os olhos brilhando de emoção, respondia: e tu és a minha rainha, Inês. Governante do meu coração, que bate ao ritmo do teu. Em Sintra, sob o capricho das torres manuelinas, elas partilhavam o primeiro piquenique de verdade, queijos de azeitão, enchidos defumados do Alentejo e um vinho tinto de Borba que Maria trouxera escondido na mochila.
Sentadas na relva úmida do Parque da Pena, com os macacos das árvores curiosos como espectadores, Inês traçou com o dedo o contorno do rosto de Maria. Lembras-te da primeira vez que vieste a Lisboa sozinha, aos 18? Tremias como uma folha de sobreiro ao vento, mas entraste no meu quarto como se fosses dona do mundo. Maria riu, um som suave como o tilintar de taças em festa. Era o teu mundo que eu queria conquistar, Inês. Desde então, cada passo meu é teu. O beijo que se seguiu foi lento, deliberado, como o nascer do sol sobre as falésias da Arrábida, um selo de promessas sussurradas contra a pele. De volta à capital, a rotina as testava. Inês guiava grupos de turistas alemães pelo Alfama, narrando lendas de mouros e cristãos com voz apaixonada, mas o seu pensamento vagava para Maria, que na loja de Belém arrumava pratos de cerâmica com motivos de galos de Barcelos, símbolos de boa sorte que agora pareciam ironia. À noite, reuniam-se no cais do Sodré, onde o burburinho dos bares misturava-se ao cheiro de marisco grelhado. Numa dessas noites, sob as luzes neon do Pink Street, Maria confessou um medo profundo. A minha irmã mais velha casou-se o mês passado, Inês. A família festejou como se fosse o São Martinho, com magustos e castanhas assadas. E se descobrirem? Vão queimar-nos como hereges nos autos de fé de outros tempos? Inês apertou-lhe a mão, os dedos entrelaçados como videiras. O Portugal de hoje é outro, amor. Temos o Tejo como testemunha e as ondas que levam os segredos para o Atlântico. Mas o outono também trouxe as primeiras rachaduras. Dona Rosa, com um instinto afiado de quem criara filhas sozinha após a morte do marido em acidente nas minas de São Domingos, começou a pressionar. Durante uma chamada de vídeo, com o fundo da cozinha lentejana cheia de panelas de ferro e ervas secas penduradas, ela disse: Maria, o teu tio quer te ver no Natal em Évora. E traz a Inês, se quiseres, mas não abuses da hospitalidade. Há rapazes decentes na aldeia, católicos como nós. Maria, com o coração apertado, olhou para Inês ao lado, que fingia ler um guia de vinhos. Sim, mãe. Viremos. Desligando, ela desabou em pranto. É como se o rosário dela apertasse o meu pescoço. Inês, limpando as lágrimas com beijos suaves na testa, prometeu: enfrentaremos juntas. Como as heroínas de Essa de Queiroz, que desafiam o destino por amor. O Natal aproximava-se como uma maré alta, carregando tradições que as duas amavam e temiam. Elas prepararam-se em segredo. Inês comprou um jale bordado em Macau, inspirado nas ligações coloniais portuguesas. Para Maria, esta, por sua vez, esculpiu um pequeno coração de cortiça, gravado com saudade eterna. Na véspera, fugiram para a Praia da Ursa, na costa de Cascais, onde as ondas atlânticas rugiam como guardiãs ferozes. Descalças na areia fria, com o vento salgado açoitando os cabelos, elas dançaram uma valsa improvisada ao som de um telemóvel tocando fado. Estranha forma de vida, a voz de Amália rasgando o ar. Dança comigo para sempre, implorou Inês, girando Maria nos braços. Para sempre, minha fadista do coração, respondeu ela, o riso misturado de soluços de alegria. Em Évora, o Natal foi um baile de máscaras. A casa da família de Maria, uma quinta antiga com paredes caiadas e chaminé fumegante, encheu-se de tios, primos e o cheiro a rabanadas e peru assado. Inês, apresentada como a amiga de Lisboa, sorria educadamente enquanto o tio Manuel contava anedotas de caçadas no Alentejo, os olhos semicerrados avaliando a boa rapariga, a Inês. Mas casa-te depressa ou ficas para tia. Maria, servindo vinho de reguengos, trocava olhares cúmplices com Inês por cima das cabeças, um código silencioso de amor. Na meia-noite, quando as estrelas pontilhavam o céu como lâmpadas de São João, elas capeliram para o jardim de oliveiras. Ali, sob o luar prateado, selaram o ano com um beijo que sabia canela e a promessa. 2026 será nosso, murmurou Inês. Maria, encostada à árvore centenária, sussurrou: que o menino Jesus nos guarde. Mas o ano novo trouxe sombras. No regresso a Lisboa, uma carta chegou à casa de Inês, do pai de Maria, um primo distante que herdara a fazenda. Nele, uma proposta formal: casar Maria com o filho do sócio comercial, unindo terras e selando alianças.
É o dever da família, miúda, escreveu ele, com caligrafia trêmula. Maria, lendo ao telefone, chorou como se o mundo desabasse. Não posso, Inês. Mas como digo não sem partir corações? Inês, furiosa, propôs confrontar todos. Vamos falar, juntas. O amor não é mercadoria como o azeite ou o vinho. Assim, marcaram uma reunião em Belém, onde o mosteiro dos Jerônimos erguia-se como sentinela de glórias passadas. A conversa foi um furacão contido. Dona Rosa, com o rosto pálido como a cal das paredes alentejanas, ouviu as palavras de Maria, amo Inês, mãe. Não um homem, mas ela, e desmaiou num banco da pastelaria, o rosário caindo no chão de azulejos. O tio Manuel, chegado de surpresa, trovejou, escândalo. Isso é contra Deus e contra Portugal. Inês, de pé como uma estátua de Mafra, defendeu, o amor é como o fado, dói, mas é puro. Não nos definam pelas vossas tradições mortas. A família interveio com drama, ameaças de deserdar, de exílio social. Maria, dilacerada, implorou tempo. Deixem-nos em paz, pelo menos até à Páscoa. Naquela noite, sozinhas no quarto de Maria em Lisboa, elas choraram abraçadas, o som abafado pelo rumor do elétrico 28. Perdoa-te se tiveres de escolher a família, disse Inês, o coração sangrando. Maria, sacudindo a cabeça, jurou, nunca. És a minha família agora. Mas o drama familiar plantara a semente da dúvida, como uma erva daninha no jardim de rosas da Alcobaça. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com a ferocidade das flores de buganvília que invadem as varandas do Chiado, cor-de-rosa e rebeldes contra o cinzento das fachadas antigas. Inês e Maria, feridas mas resilientes, tentavam reconstruir o ninho do seu amor em meio ao caos familiar. Decidiram um retiro no Douro, terra de vinhos e de encostas esculpidas pelo homem como poemas à terra. Alugaram uma casa modesta em Pinhão, com vista para o rio que serpenteava como uma fita de seda castanha, e ali, longe dos olhares de Évora e Alcântara, respiraram pela primeira vez sem o peso do julgamento. Aqui somos só nós e o vinho que nasce da paciência, disse Inês, descalçando as sandálias na varanda de azulejos rachados, o sol aquecendo a pele como um beijo divino. Maria, com as mãos ainda cheirando a terra úmida das videiras que visitavam, sorriu pela primeira vez em semanas. Lembras-te das histórias da avó sobre as raparigas que colhiam uvas na vindima e cantavam fados de amor proibido? Elas riram e o riso abriu portas para noites de conversas profundas, deitadas em lençóis de linho bordado, com o rio murmurando segredos lá embaixo. Inês contava de sua infância rebelde, roubando figos das árvores vizinhas e sonhando com as viagens de Vasco da Gama que lera nos livros escolares. Sempre quis o mundo, Maria, mas contigo basta este vale. Maria, mais introspectiva, revelava as cicatrizes da viuvez da mãe. Ela enterrou o pai com uma canção de fado e jurou que o amor de mulher é frágil como cristal de Valência. Mas tu mostraste que é forte como o granito do Gerês. Os dias no Douro eram um bálsamo romântico. Elas passeavam de barco rabelo, remando preguiçosamente entre os socalcos verdes, colhendo amêndoas silvestres e provando vinhos novos direto das pipas. Numa tarde de névoa suave, pararam numa quinta isolada onde um velho lagareiro, com mãos nudosas como raízes, lhes contou lendas de amores ancestrais, donzelas que fugiam com pastoras para as montanhas transmontanas, desafiando os senhores feudais. O amor, minhas meninas, é como o porto, envelhece bem se for verdadeiro, piscou ele, servindo taças de tawny envelhecido. Inspiradas, Inês e Maria juraram fidelidade eterna num ritual improvisado, cortaram uma fita vermelha de um jail e ataram-na nos pulsos, como as fitas de Nossa Senhora de Fátima. Proibido ou não, este laço é nosso, declarou Inês, selando com um beijo que o sol dourado abençoou. De volta a Lisboa, a paixão reacendida colidiu com a realidade implacável. Dona Rosa, fortalecida pela Quaresma e pelas orações no Santuário de Fátima, enviou emissários, o padre da paróquia de Belém, um homem de voz mansa como o Tejo Calmo, que visitou Maria na loja. Filha, o Senhor ama todos, mas o caminho reto é o da tradição. Pensa na salvação da tua alma e na da tua amiga.
Maria, com o coração em frangalhos, confidenciou a Inês à noite, no terraço de um café em Madragoa, onde o cheiro a sardinhas assadas misturava-se ao sal do mar. Ele falou de redenção, mas eu só vejo amor como redenção. Inês, furiosa, respondeu: eles querem-nos presas como as muletas nas procissões. Mas nós voaremos, como as andorinhas que voltam à primavera. O conflito escalou quando o noivo proposto, António, filho do sócio alentejano, chegou a Lisboa para conhecer Maria. Um homem alto, de olhos castanhos sem brilho, com sotaque pacato de Montemor e um ramalhete de flores silvestres, rosas de Évora, irônico símbolo de paixão. O encontro, marcado num restaurante de marisco no cais do Tejo, foi uma comédia trágica. Maria, vestida num fato simples de algodão, sorria forçada enquanto António falava de colheitas e missas. Inês, escondida numa mesa próxima, observava com ciúmes que mordia como vinagre. Quando ele se inclinou para beijar a mão de Maria, ela recuou, murmurando: desculpa, António, mas o meu coração já tem dono. Ele, confuso, saiu atordoado e Maria correu para Inês, as duas escapando para os cordocais, onde se abraçaram contra a morada, o rio testemunha muda. Nunca mais, soluçou Maria. Só tu? Mas a família não se rendia. O tio Manuel, num gesto dramático digno de uma ópera de Verdi em São Carlos, convocou uma reunião familiar em Évora para a Páscoa. Ou endireitas o caminho, ou cortamos laços, terras, herança, tudo, ameaçou por carta, selada com cera vermelha como sangue. Maria, devastada, passou noites em claro, caminhando pelas margens do Tejo, onde os barcos de pesca balançavam como berços de memórias. Inês encontrava ali, trazendo broa de milho quente de uma padaria noturna, e elas falavam até o amanhecer, tecendo planos de fuga, talvez para o Porto, cidade de ponteiros e de liberdades modernas, ou para as Ilhas da Madeira, onde o levada murmurava segredos de amor. Vamos ser como as Amazonas das lendas minhota, incentivava Inês. A Páscoa em Évora foi um calvário. A procissão das velas, com o cheiro a incenso e flores de laranjeira, encheu as ruas de fé e hipocrisia. Maria e Inês marcharam lado a lado, fingindo devoção, mas os olhares trocados eram orações pagãs. Na missa na Sé, quando o padre invocou o amor fraterno, Maria sussurrou: o meu é mais que fraterno. Dona Rosa, ao lado, ouviu fragmentos e, após a comunhão, arrastou a filha para o claustro. Estás a manchar o nome da família, Maria. Pensa no teu pai, que morreu trabalhando para isto. Lágrimas escorreram, mas Maria ergueu a voz pela primeira vez. O amor não mancha, mãe. Limpa a alma. Inês, intervindo, enfrentou o furacão. Deixem-na amar, como Cristo amou os pecadores. O tio, rubro de raiva, cuspiu: sai da minha casa, herege da cidade. Feridas, elas fugiram de volta a Lisboa num comboio noturno, o apito ecoando como um lamento de fado. No compartimento apertado, abraçadas sob um cobertor de lã transmontana, juraram resistir. A família pode intervir, mas o coração é soberano, disse Inês. Maria, adormecida no peito dela, sonhou com vinhas eternas no Douro. Mas o drama familiar, como uma maré negra, começava a corroer os alicerces. Rumores espalhavam-se em Évora: as raparigas de Lisboa estão perdidas. E em Alcântara, o pai de Inês preparava o seu próprio contra-ataque, invocando o dever filial com a força de um vendaval atlântico. O verão de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de calor sufocante, o ar de Lisboa carregado de poeira das obras no Terreiro do Paço e do perfume das mimosas em Flor Inês e Maria, exaustas da batalha familiar, encontraram refúgio na costa alentejana, onde as praias de dunas selvagens se estendiam como lençóis de areia branca sob o céu infinito. Alugaram uma casa de pescador em Porto Covo, com paredes de cal e rede de pesca pendurada como tapeçaria, e ali tentaram curar as feridas com o ritmo das ondas e o sabor do peixe grelhado na brasa. Aqui o mar lava tudo, disse Inês, mergulhando nua na água fria ao amanhecer, os cabelos flutuando como algas negras. Maria, da areia, observava com um sorriso tímido, o coração inchado de desejo puro, não carnal, mas de alma entrelaçada. E tu lavas a minha alma, Inês.
Os dias eram um hino à simplicidade portuguesa. Colhiam figos maduros das figueiras silvestres, teciam cestos de palha como as mulheres de Odmira e, à noite, sentadas na varanda com vistas para o Cabo Sardão, cantavam fados baixinho. Ai, esta vida minha, com vozes trêmulas de emoção. Inês, sempre narradora, contava histórias de sereias que encantavam marinheiros nas falésias, mas adaptava-as. E se as sereias amassem outras sereias? O mar as acolheria, não as julgaria. Maria, tocando um pandeiro improvisado de concha, respondia: então somos sereias, amor. Nadando contra a corrente familiar. O amor delas aprofundava-se em camadas, como os vinhos do Dão, notas de melancolia, toques de rebeldia, um final persistente de esperança. Mas o idílio foi interrompido por uma traição sutil que começou como uma carta inocente. O pai de Inês, Domingos, um homem de poucas palavras mas de vontades de ferro, escreveu de Alcântara: volta para casa, filha. O João de Setúbal espera e a família precisa de ti. Esquece essas tolices de cidade. Inês rasgou a carta na praia, mas o dano estava feito, dúvidas minúsculas, como grãos de areia nos olhos. Maria, sentindo a mudança, confrontou-a numa caminhada ao longo das falésias de Vila Nova de Mil Fontes. Dizes que resistimos, mas vejo-te distante, como se o chamamento do sangue te puxasse. Inês, parando para colher uma flor de esteva, confessou: medo, Maria. Medo de te perder para sempre se a família nos separar. Elas choraram ali, abraçadas contra o vento salgado, prometendo lealdade renovada. De regresso a Lisboa, o drama familiar explodiu em pleno São João. As ruas do bairro Alto fervilhavam de martelos e sardinhas assadas, o ar elétrico de fogueiras e canções populares. Inês e Maria, disfarçadas na multidão com máscaras de palhaço e fitas coloridas, dançavam nos arraiais, mas o tio Manuel surgiu como um fantasma, acompanhado de Dona Rosa, os rostos severos sob os alvos lenços de linho. Chega de loucuras, gritou ele, agarrando o braço de Maria. Amanhã vais para Évora casar com o António. É lei da família. A multidão, alheia, aplaudia um rancho folclórico de danças alentejanas, mas para elas, o mundo encolhera um círculo de dor. Inês interveio, empurrando o tio: ela não é vossa propriedade. É mulher livre, como as rainhas de Portugal. Dona Rosa, chorando, implorou: pensa na vergonha, Maria. O que dirá a aldeia? Maria, dilacerada, escolheu naquele instante: eu amo Inês. E se isso for vergonha, que o seja para todos. O tio, furioso, cuspiu veneno: então és deserdada. Não pisas mais a nossa terra. Elas fugiram pela multidão, mãos suadas entrelaçadas, o som dos martelos e quando como batidas de coração acelerado. Escondidas num beco de Alfama, Maria desabou: traíste-me, família. Mas tu, Inês, és a minha salvação. O beijo que trocaram ali, sob o cheiro a pólvora das fogueiras, foi amargo-doce, selo de uma vitória pírrica. A traição maior veio dias depois, inesperada como uma tempestade de verão. António, o noivo rejeitado, vingou-se com mentiras, espalhou rumores em Évora de que Inês seduzira Maria com promessas falsas, uma influência corruptora da cidade. Dona Rosa, ferida na fé, escreveu a Inês: afasta-te da minha filha, ou chama guarda para te levar como ladra de corações. Inês, lendo a carta no castelo de São Jorge, sentiu o chão tremer como no terremoto de 1755. Confrontou Maria, que, chorando, jurou ignorância. Ele mente, amor. Mas a família acredita. O conflito interno de Maria cresceu, visitas secretas à mãe, súplicas por perdão, promessas vagas de pensar no casamento. Inês, sentindo a rachadura, questionou: onde está a nossa eternidade agora? Numa noite de insônia, Inês caminhou sozinha pelo Rocio, onde os cisnes do Lago Negro pareciam julgar. Encontrou Maria num café, conversando animadamente com uma prima, mas o brilho nos olhos dela ao mencionar o futuro da família cortou como faca. Era o início da traição, não intencional, mas inevitável, o puxão das raízes alentejanas provando ser mais forte que o sonho lisboeta. Eu só disse que voltaria para o Natal, Inês.
Para acalmar as águas, defendeu Maria, mas as palavras soavam ocas como um fado sem guitarra. Inês, magoada, recuou, a família intervém e tu cedes. O beijo roubado foi só um sonho passageiro. O verão terminou com uma carta de despedida temporária de Maria. Preciso de tempo, amor. Volta para Évora, pensa no que perdemos. Inês, sozinha no apartamento de Madragoa, com paredes e quando memórias, chorou até o amanhecer, o Tejo lá fora indiferente como destino. A paixão, outrora fogo, agora era brasa coberta de cinzas familiares. O outono de 2026 trouxe chuvas torrenciais a Lisboa, transformando as ruas em rios de melancolia que espelhavam o coração partido de Inês. Sozinha no seu pequeno apartamento no bairro Alto, cercada por livros de poetas como Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, ela revivia cada momento. O beijo roubado no café, as promessas no Douro, os abraços nas falésias alentejanas. Maria, cedendo à pressão familiar, regressara a Évora semanas antes, com pretextos de ajudar na vindima. As mensagens escasseavam, substituídas por silêncios que doíam como o fado de Coimbra, grave e sem adornos. Perdão, Inês. A mãe adoeceu. Preciso de estar aqui, escrever ela por último, mas Inês sabia a verdade. A traição não era só de António, mas da própria Maria, que escolhera a paz ilusória da tradição sobre o tumulto do amor verdadeiro. Inês mergulhou no trabalho com fúria, guiando turistas pelos Jerónimos com narrativas mais passionais, como se cada pedra contasse a sua história. Aqui, Vasco da Gama partiu para o desconhecido, desafiando reis e deuses, dizia ela a um grupo de brasileiros, os olhos distantes sonhando com uma fuga semelhante. Mas à noite, o vazio a consumia. Visitava os ensaios de fado em Alfama sozinha, sentando-se nas sombras onde outrora partilhara o banco com Maria, e as canções de perda, com que vós choras, rasgavam-na por dentro. Uma fadista idosa, com rugas como mapas do Tejo, notou-lhe o olhar e aproximou-se. Menina, o amor proibido é o mais puro, mas o mais cruel. Canta-o, não o enterres. Inês, engasgada, sussurrou a sua dor e, pela primeira vez, falou alto do beijo que mudara tudo. Enquanto isso, em Évora, Maria afundava-se no papel de filha obediente. A casa da família, com o pátio de laranjeiras carregadas de frutos dourados, tornara-se prisão. Dona Rosa, recuperada mas frágil, tecia planos. O António perdoa, miúda. Casa-te na primavera, no santuário de Évora. Maria, moldando pão de rabanadas na cozinha de azulejos azuis, assentia mecanicamente, mas o coração gritava. Noites inteiras, deitada na cama de ferro da infância, revivia os toques de Inês, suaves como brisa do mar, quentes como sol do Alentejo. Traía-a, confessava ao diário escondido sob o colchão, páginas cheias de desenhos de videiras entrelaçadas. O tio Manuel vigiava-a como falcão, organizando encontros com António, passeios pelas muralhas romanas, jantares com leitão da bairrada, conversas sobre heranças e missas. És abençoada, Maria. Esquece as tolices de Lisboa. Mas cada sorriso forçado era uma facada. O reencontro veio inesperado, como um raio no céu de tempestade. Inês, impulsionada por uma saudade insuportável, apanhou o comboio para Évora numa manhã de novembro cinzenta. Caminhou pelas ruas de capitéis coríntios, o coração batendo como o sino da Sé, até à loja de artesanato onde Maria trabalhava. Lá estava ela, arrumando os jailes de lã de Porto Alegre, os olhos inchados de noites sem sono. Ao vê-la, Maria deixou cair um bordado, o fio vermelho desenrolando-se como sangue. Inês. O que fazes aqui? Sussurrou, puxando-a para o quarto das traseiras, cheirando a lavanda seca e segredos. Inês, as lágrimas caindo livres, acusou. Traíste-nos, Maria. Escolheste a família sobre mim. O beijo foi mentira? Maria, caindo de joelhos, abraçou-lhe as pernas. Não. Cada dia aqui é morte. A mãe chora, o tio ameaça, mas amo-te mais que o ar. António é sombra, tu, luz. Elas choraram juntas ali, no quarto apertado com vista para o aqueduto romano, selando uma trégua frágil com beijos de reconciliação, urgentes, mas castos, cheios de alma. Foge comigo agora, implorou Inês.
para o Porto ou para a Espanha, onde o amor não tem fronteiras. Maria hesitou, o peso da mãe doente como âncora. Dá-me uma semana. Convencer-lhe-ei. Mas a semana trouxe o caos. Dona Rosa descobriu a visita, confrontando Maria numa cena digna de tragédia grega. Ele ou ela? Escolhe ou perdes tudo, gritou, o rosário estalando como chicote. Maria, quebrada, prometeu ao noivo um sim provisório, mas escreveu a Inês: é armadilha. Salva-me. O clímax irrompeu na vindima, festival de cores e uvas esmagadas nos lagares de pedra. A família reuniu-se na quinta, com ranchos de cantadores alentejanos entoando modas de trabalho, o ar doce de mosto fermentado. Inês, disfarçada de ajudante contratada, chegou ao anoitecer, o coração em fúria. Encontrou Maria no lagar, os pés nus mergulhados no vinho tinto, o rosto sujo de suco como lágrimas de sangue. Agora, amor. Foge, sussurrou Inês, estendendo a mão. Mas o tio Manuel surgiu, com António ao lado, e o drama explodiu. Acusações, gritos e, quando pelas encostas, o rancho parando em choque. Ladra de família, berrou o tio, empurrando Inês para o chão enlameado. Maria, gritando basta, defendeu-a com unhas e dentes. Amo-a. E se o céu me castigar, que o faça. Dona Rosa, desmaiando de novo, murmurou preces ao menino Jesus. Na confusão, elas correram para o campo de oliveiras, a lua testemunha prateada. Mas a traição final veio de Maria, exausta, parou, virando-se para Inês com olhos de súplica. Não posso partir, amor. A mãe morre sem mim. Volta para Lisboa, espera. Um dia. Inês, o coração despedaçado como cerâmica de Vista Alegre, recuou, esperar a morrer aos poucos. Adeus, Maria. A nossa eterna foi ilusão. Correu para a noite, deixando para trás o lamento de um fado distante. Maria, sozinha entre as oliveiras, caiu de joelhos, o vinho nos pés misturando-se às lágrimas, o preço da paixão proibida. O inverno de 2026 a 2027 caiu sobre Portugal com uma neve rara nas serras do norte, mas em Lisboa, era chuva incessante que lavava as ruas como lágrimas de um Deus arrependido. Inês, de volta à cidade das Sete Colinas, fechou-se no casulo do trabalho e da solidão, guiando grupos pelo Belém com voz mecânica, como se as estátuas dos grandes navegadores a julgassem. O apartamento em Madragoa, outrora ninho de risos, agora ecoava vazio, com o jale de Maria pendurado como fantasma. Ela visitava o Tejo diariamente, atirando pedrinhas na água para afogar as memórias, o beijo roubado, as promessas no Douro, a traição nas oliveiras de Évora. Saudade é o amor que fica quando tudo parte, murmurava, citando Pessoa, mas a dor era crua, sem poesia. Em Évora, Maria vivia um purgatório autoimposto. O casamento com António marcara-se para março, numa cerimónia modesta na Sé, com azulejos barrocos como testemunhas mudas. Dona Rosa, recuperada pela fé, tecia o vestido de noiva com rendas de Vila Real, sussurrando: é o teu dever, filha. O amor virá com o tempo, como o vinho envelhece. Mas Maria, sorrindo forçada em jantares familiares cheios de leitão e prosas sobre colheitas, sentia-se sepultada viva. Noites adentro, escrevia cartas a Inês que nunca enviava, páginas rasgadas, manchadas de lágrimas e perfume de lavanda alentejana. Perdi-te por cobardia. Mas o meu coração é teu, eterna. O tio Manuel, vitorioso, planejava a lua de mel em Tavira, no Algarve, mas Maria via apenas correntes. O destino, caprichoso como o fado, interveio numa manhã de janeiro gélida. Dona Rosa, sozinha na cozinha, sofreu um infarto enquanto amassava o pão de Deus. Maria encontrou à caída, o rosário entre os dedos inertes, e o mundo parou. No hospital de Évora, ao lado da cama da mãe, ela velou noites de preces e arrependimentos. Perdoa-me, mãe, por te magoar, sussurrava, mas no silêncio, ouvia a voz de Inês. O amor liberta, não prende. Quando Dona Rosa acordou, fraca mas lúcida, Maria confessou tudo, o beijo, a paixão, a traição. A mãe, com olhos de quem vira guerras e fomes, chorou não de raiva, mas de compreensão. Eu sabia, miúda.
O teu pai. Ele também escondeu segredos. O amor é como o alentejo, seco por fora, mas profundo nas raízes. Vai, encontra a tua Inês. Eu aguento. Maria cancelou o casamento numa carta tremida a António. O meu sim é para outra. Perdoa a ilusão. O tio Manuel trovejou, deserdando-a formalmente numa assembleia familiar sob o olival, mas Maria, pela primeira vez, ergueu a cabeça. A herança verdadeira é o coração livre. Partiu para Lisboa num autocarro poeirento, o Alentejo recuando como um sonho amargo, com apenas uma mala de linho e o diário de segredos. Chegou à cidade ao entardecer, o Tejo tingido de ouro, e procurou Inês no castelo de São Jorge, onde sabia que ela guiava o último tour. Lá estava ela, narrando a lenda de amor encantada, voz rouca de emoção contida. E amor esperou séculos pelo amor perdido, concluiu, e os turistas aplaudiram, alheios ao tremor nas palavras. Maria, da multidão, chamou Inês. O nome ecoou como sino, parando o tempo. Inês virou-se, o rosto pálido como mármore, e correu escadas abaixo, lágrimas misturando-se ao suor. Maria. Como? Elas colidiram num abraço feroz, sob o olhar das cegonhas no ninho da torre, o vento do Tejo abençoando. A família interveio, mas o amor venceu, soluçou Maria. A mãe entendeu. Eu escolhi-te. Inês, beijando-lhe a testa, sussurrou: a nossa eterna não foi roubada. Foi testada. Os meses seguintes foram de reconstrução humanitária, tingida de perdão e raízes renovadas. Dona Rosa, visitando Lisboa de comboio, abraçou Inês na estação de Santa Apolónia, murmurando: cuida da minha filha, como o mar cuida das falésias. O tio Manuel, endurecido mas tocado pela ausência, enviou um ramo de oliveiras como trégua. Inês e Maria mudaram-se para uma casa modesta em Alfama, paredes caiadas cheias de azulejos de histórias próprias, viagens ao Douro, piqueniques em Sintra, fados cantados juntas em noites de lua. Maria abriu uma loja de artesanato lésbico português, vendendo jailos bordados com símbolos de amor universal. Inês escreveu um livro de memórias, Saudade Proibida, que tocou corações em feiras de livro de Guadalajara a Lisboa. O fim não foi de drama explosivo, mas de quietude humanitária, um amor que, como Portugal renascido após ditaduras, floresceu na aceitação. Numa noite de São João, anos depois, elas acenderam uma fogueira na Praia da Ursa, dançando descalças, mãos entrelaçadas. Imaginava uma amizade eterna, disse Inês, mas o beijo revelou o paraíso. Maria, rindo sob as estrelas, respondeu, e a família, no fim, abençoou o milagre. O Tejo, eterno testemunha, murmurou aprovação, enquanto o fado do vento cantava de amores que, proibidos ou não, perduram como as pedras das nossas colinas.